Coringa Cripto na área, pessoal. Estamos aqui hoje com mais um jogo aqui do Piratination. Vocês podem ver que eu estou ali com um referral de 4 referências. Só que agora, pelo menos por enquanto, não tem como mais vocês colocarem referência. Pode ver que eu estou com 820 pontos, 825 pontos de Command Pirate ali. Estamos aqui no 6º comando, né? Indo para o 7º comando, vai demorar um pouquinho ainda, mas nós temos evoluído, estamos conseguindo evoluir no jogo. O jogo está ficando assim mais complexo à medida que a gente vai evoluindo, os combates estão ficando mais difíceis, mas a gente está tentando, estamos ali no 17, nível 17 de pirata, né? Só são 30 níveis de pirata. De Command Pirate eu não sei quantos níveis são. Vamos aqui para o primeiro combate do dia e ver o que a gente consegue fazer aqui. A gente consegue os 25 pontos de Command para poder chegar o mais rápido possível no nível 10. Não é fácil, o nível 10 é um nível mais complicado, porque querendo ou não é onde você vai ter acesso ao mercado. Eu sinceramente não sei se quando eu chegar no nível 10, eu creio que vai ser lá para setembro, lá para o início de setembro que eu vou chegar no nível 10. Não sei se o jogo vai dar para mim o acesso ao mercado, porque o jogo está mudando muito. Eles estão com dificuldade de conseguir deixar todo mundo dentro do jogo, e isso está fazendo com que eles retirem alguns jogadores que entraram agora. Por exemplo, teve pessoas que entrou com o meu referral e perderam a conta. Eles simplesmente excluíram essas pessoas porque eles não estão conseguindo suportar todos os jogadores. E aí o que eles estão fazendo? Estão retirando aqueles que entraram por último e que não colocaram dinheiro no jogo, ou seja, quem não comprou a licença saiu fora. Por que eles não me retiraram? Porque eu também não comprei a licença. Mas o que acontece? Eu, depois que terminou a primeira temporada, eu tinha 353 tokens Pirate. O que eu fiz? Eu pus eles para estacar. O que é estacar? É você deixar o seu token rendendo ali no jogo, entendeu? É como se você desse uma carta de confiança do jogo, para os desenvolvedores, de que você está acreditando no projeto. Aí, ao invés de você retirar os tokens que ele te deu, você deixa eles lá para poder gerar mais tokens, entendeu? À medida que as pessoas forem negociando, forem entrando, você poder ganhar mais. É como se você deixasse, vou dar um exemplo para vocês aqui, de um dinheiro que você ganhou numa transação bancária, e ao invés de você sacar aquele dinheiro, você fala, não, vou deixar esse dinheiro rendendo aí, entendeu? Uma transação financeira que você fez, que te deu lucro, e ao invés de você retirar esse lucro, você deixa ele ali rendendo. É mais ou menos a mesma ideia, o staking, é mais ou menos isso, entendeu? E aí você deixa esse dinheiro lá, no caso eu deixei os tokens, e aí é como se você desse assim uma confiança, uma carta de confiança ali pro pessoal, entendeu? E aí eu não fui retirado do jogo por isso, creio que foi isso, entendeu? Então assim, ficou as pessoas que eram piratas fundadores, quem pegou o airdrop e deixou ele estacado, e claro, quem comprou licença. Eles não vão fazer isso também, né? Tirar o cara que comprou licença, né? Eu acho que não deve ter sido muitos, porque você pagar R$3.000 numa licença de jogo, eu vou te falar, viu? Só se o cara estiver rasgando dinheiro. E aí, se eles retiram essa pessoa, o cara vai processar eles e eles não querem isso. Então, eles pegou aquela galera que entrou sem pagar nada, né? E que não colocou dinheiro no jogo e nem estacou os seus tokens Pirate. Essas pessoas foram limadas, pelo menos, assim, provisoriamente. Não acho que vai ser ad eterno, acho que com o tempo eles vão voltar a aceitar as pessoas entrarem free to play, entendeu? Ou por um cenário assim mais pessimista, eles poderiam colocar VIP, entendeu? Só conseguir entrar no jogo quem estiver pagando, quem colocar dinheiro. Não é o melhor cenário, eu acho que é muito ruim, porque hoje em dia o free to play é o que está rolando aí em todas as plataformas. Eles estariam indo na contramão, né? Só que o que é o problema que eu vejo, pessoal? Eu vi um youtuber comentando num vídeo ontem, ele falando sobre isso. Ele estava falando de forma assim, meio que vangloriando, colocando isso como um ponto positivo, e eu vejo como um ponto negativo. Eu não gosto disso, então eu vou explicar para vocês o que é que eu penso sobre essa questão das pessoas criarem várias contas, cara. Num primeiro momento, é bom. Por quê? Porque você está ganhando dinheiro ali, todo mundo quer ganhar dinheiro, né, cara? E eu vou dizer para vocês que num primeiro momento eu me sinto até impelido a fazer isso também. Só que tem um porém, cara. Você faz isso daí e lá na frente você vai perder.
entendeu? Ou você ou a galera, a comunidade vai perder. Porque, por exemplo, tem um pessoal, diz que tem um pessoal da Tailândia, pessoal ali desses países mais periféricos, pessoal da Índia ali, entendeu? Que é o pessoal que manja de tecnologia, os caras estão aí na vanguarda do grupo que cria bots, né? Cria aí várias contas, tem cara que tem 100 contas, às vezes até mais, de perfis, jogando o jogo para poder ganhar dinheiro. Aí o que acontece? As empresas que estão ali desenvolvendo o jogo, quando eles percebem isso, falam, beleza, a gente vai tentar combater, se a gente não conseguir, a gente tira o free to play. Aí todo mundo perde, cara, porque, por exemplo, provavelmente várias dessas contas aqui que estão sobrecarregando o jogo é os bots. É os caras que entrou ali com 100 conta, entendeu? Às vezes o cara é uma pessoa só, mas ele tem ali uma porrada de perfil, de e-mail fake no Google, entendeu? No Hotmail, e ele sobe esses e-mails ali tudo, e aí fica ali fazendo bot ali, estacando, para poder colocando os bots ali, para poder jogar para ele. E o cara tá lucrando, claro, vai ganhar muita grana com isso, mas, cara, no final das contas, você vai prejudicar outras pessoas e às vezes até você mesmo. Por quê? Porque os caras vão criar, eles vão desenvolver outros jogos que vão tirar essa opção do free to play. E aí, como é que vai ser? É aquela coisa do pré-venda, do pós-venda, né? Você só vai ter lucro uma vez. Quando vier os próximos jogos, você vai ter que pôr dinheiro. E aí você prejudicou todo mundo e prejudicou você também, porque você ganhou só uma vez. É o que vai acontecer com o tempo. Pessoal, ou eles vão barrar, vão falar, não, nesses países aqui o jogo não vai rodar. E aí? Que graça que vai ter? Você ganhou dinheiro ali, passando a perna no pessoal. Então, pessoal, quem faz, beleza. Não vou falar, não faça isso e tal. Eu não acho correto, entendeu? Não é porque eu sou certinho, não. É porque eu tô sendo objetivo. Eu tô vendo lá na frente o prejuízo que a gente toma. Então, cara, que graça que vai ter? Ganha na boa, vai ganhando pouquinho, cara. Eu tive a experiência de que ganhar muito dinheiro de uma vez só, você não valoriza ele, cara. Você pega os herdeiros aí. A maioria dos herdeiros não conseguem manter as heranças que eles ganham. Justamente por isso, porque o cara ganha um negócio de uma vez e ele não valoriza aquilo. Você tem que aprender que aprender a ganhar dinheiro é mais complicado, é mais fácil você ganhar dinheiro do que você manter o que você ganha. Se você não tem um controle financeiro, aqui no país a gente não tem educação financeira nas escolas, então, assim, o cara acha que ganhar dinheiro é uma coisa impossível e quando ele ganha, ele pensa, pô, eu tenho que aproveitar isso aqui da melhor forma possível, não vou... E aí ele aproveitar para ele é gastar o dinheiro ou se não ganhar cada vez mais em cima daquilo ali, independente se está sendo de forma correta ou não. Eu não acho isso correto. Acho assim, pô, se a gente quer ganhar dinheiro, vamos ganhar dinheiro da forma correta, porque não tem mérito nenhum você ganhar dinheiro de forma incorreta, né? Tem várias outras formas aí de você ganhar grana que a gente sabe como que é, né? Não é a minha ideia, então assim, eu queria passar aí essa visão para vocês nesse vídeo aqui, para vocês verem o porquê que o pessoal do Pirate Nation tá fazendo isso aí, entendeu? É porque a maioria da galera que tá subindo conta é bot. Não tô falando assim, eu vi falar que tem muito brasileiro fazendo isso, só que nós não somos a maioria é uma galera lá da Índia, Paquistão, os países mais periféricos ali, asiáticos ali, alguns africanos, entendeu? Diz que eles é que são os campeões de bots, né? Principalmente a Índia, porque tem uma galera lá que manja muito de tecnologia. Esses dias mesmo eu vi um vídeo lá, um short do cara fazendo ele fez tipo um robozinho, tipo uma parafernália lá, e tem 10 celulares na mesa e o negócio dando clique, sabe, na tela para fazer aquelas missões lá do Hamster Combat. Aí eu falei, cara, olha aí para você ver. Aí só ali, bicho, o cara ganha uma grana, entendeu? Os caras estão ficando ricos fazendo isso. Cara, sinceramente, não vejo mérito nenhum nisso, entendeu? Você fazer dinheiro passando a perna nos outros. Eu sei que tem muita gente que vai me esculhambar aí nos comentários, vai querer dizer que você quer ser o cara limpinho e tal. Eu falo, bicho, mas sinceramente, tudo que eu tenho até hoje, o que eu consegui, não é muito, mas foi de forma justa. Não consegui dinheiro passando a perna em ninguém. E aí você fala, é uma empresa. Tá, cara, mas essa empresa, algum dia ela era uma pessoa só. Ela não começou já enorme, a empresa, entendeu? Toda empresa, a não ser que seja herdada, e na maioria das vezes o herdeiro não consegue administrar ela, manter o nível dela, né?
geralmente as empresas que conseguem se sobressair e se manterem por vários anos, décadas, às vezes séculos, é aquela que o cara começou ali do nada e foi crescendo a empresa. Então não adianta você achar que você vai ganhar, que você vai justificar o golpe que você está dando ali do bot, porque a empresa fala, não é porque é a empresa e tal, não é pessoa física, mas um dia aquela empresa ali foi um cara, foi uma pessoa física que iniciou. Então, querendo ou não, você está assim, tentando passar a perna e eu não acho isso correto. Então a gente está aqui no último combate do jogo. Por enquanto eu ainda não estou indo para o hard, estou fazendo só no normal os combates, porque mesmo aqui vocês estão vendo que às vezes, geralmente na última eu perco, porque esse barquinho aqui é um barquinho que eu preciso melhorar minha estratégia de carta, coisa que eu não tenho feito, entendeu? Eu tenho que parar para olhar meu deck lá e fazer uma estratégia melhor para ver se eu consigo vencer as batalhas. Eu tô tendo uma dificuldade, então, sim, além de eu ter que subir de nível, que eu ainda estou no 17 de pirata, eu tenho que também mudar minhas cartas, fazer uma estrutura melhor ali. Eu vi uns vídeos esses dias de um youtuber que manja muito disso daí, e aí eu pretendo parar um dia, vou fazer um vídeo aqui demonstrando para vocês como é que eu vou preparar o meu deck para mim não ficar desperdiçando tempo, né? Porque a gente tem que otimizar tempo. Porque não dá para você ficar perdendo tempo. Eu não faço só esse jogo aqui, não sei se vocês já viram aí nos vídeos do canal. Tem outros jogos que eu estou fazendo também, que eu estou jogando atualmente. Eu estou jogando 4 jogos, porque não dá para me jogar mais que isso. Eu tenho meu trabalho, eu só jogo à noite só, e eu preciso dormir também. Então eu estou fazendo 4 jogos nesse momento, né? Estou fazendo o jogo lá do Aether, né? Que é aquele das cartas lá, que eu já tenho um vídeo aqui no canal também. Vou deixar ele aqui no card, você pode ver aqui do lado direito, acima que está passando ele neste momento. Estou jogando também o Wild Forest, que eu ainda não fiz vídeo dele aqui. Estou jogando o Piratination e também estou jogando qual é o outro jogo? Eu não lembro agora aqui. É o da Boomland, eu esqueci o nome dele agora, não me falhou a memória. Eu sei que é o Wild Forest, o Aether, o Piratination e esse jogo da Boomland lá, que eu não me lembro o nome dele agora, mas é aquele jogo lá que você precisa fazer, você gasta 4 energias por dia, 5 energias por dia, e aí você vai subindo ali nas missões, vai fazendo as missões, vai abrindo baús e vai melhorando o seu nível ali. Ele também vai dar airdrop também ao final da temporada. Vou fazer um vídeo aqui, eu fiz um vídeo do airdrop, do jogo eu não fiz nem um vídeo ainda, vou fazer, espero fazer para essa semana agora, eu devo trazer um vídeo desse aqui. E aqui no combate, galera, vocês podem ver, igual eu falei para vocês, tem combate que está bem complicado, principalmente quando o seu adversário vem com essas cartas de dano ali, ó. Isso aí me complica muito, cara. Por isso que eu preciso mexer nas minhas cartas para me poder melhorar isso aí. Porque eu tô percebendo que eu tô tendo muita dificuldade nas vitórias, nos combates, justamente por isso. Porque eu não tô melhorando minhas cartas e aí tá me complicando no jogo. Aí tá vendo? Ele vai me dar dano ali, eu vou ficar com 72. Então eu preciso melhorar isso daí para mim não ter tanta dificuldade no jogo, porque senão vai ficar complicado. Aqui, eu usei uma carta completamente errada, não precisava ter usado essa carta agora, olha o que aconteceu. Não, foi até certo mesmo, né? Porque só com aquela lá de 2 eu não conseguiria destruir ele. Acabou sendo uma estratégia correta, por mais que eu tenha achado que não seria. Mas aqui agora é bem capaz que a gente consiga vencer. Eu usei essa carta de cura ali, só que eu preciso conseguir mais cartas de desvio, porque a carta de desvio é mais tranquilo para você vencer as batalhas do que essas cartas de cura, porque às vezes você toma 2 de dano, você recebe ali 2 arpões, e aí a carta de desvio é melhor do que a carta de cura, porque a carta de cura só vem uma, então você vai curar só um e vai tomar dano do outro. Então o melhor é você montar um deck de desvio, de você conseguir se esquivar das cartas de dano do adversário, que aí, pelo que eu entendi, é mais fácil você vencer as partidas assim. Não é que é mais fácil, né? É uma estratégia mais acertada para você conseguir vencer as partidas no Piratination. É um joguinho muito fascinante, cara. Eu gostaria assim que todos pudessem jogar ele, sabe? Mas com essa limitação aí que a empresa colocou, tá cada vez mais difícil.
você conseguir jogar, entendeu? Vai acabar, eu acredito que infelizmente ele deve ficar nos próximos meses aí, vai se tornar VIP, e aí você só vai conseguir jogar se você pagar para entrar no jogo. Só que assim, dependendo do valor, apesar de eu falar para vocês aqui que eu não invisto dinheiro no jogo, mas eu acho que nesse aqui vale a pena, viu, galera? Olha aí para vocês verem, consegui vencer, vamos ver se vai dar um drop bom aqui. Senão vai ser ruim. Não tem vindo muitos drops bons no combate normal. Os melhores estão lá no hard. Vamos ver se a gente vai conseguir uma pontuação boa aqui. Mas como eu estava falando para vocês, vale a pena você pagar. Ó, veio o mapa azul aqui, não foi ruim, foi até bom. Agora vamos ver aqui o que a gente vai conseguir nas quests. Ver se a gente vai conseguir alguns mapas roxo aqui, né, pra gente poder montar mais um barco nosso, porque eu pretendo fazer um upgrade nesse barco meu e eu preciso de outro barco para poder fazer isso. A gente foi para 850, ainda falta muito para chegar no Command 7. Olha aqui, eu tô com 3 mapas azuis, dá pra gente tentar o mapa roxo, né, ou a faquinha, né, também, porque eu preciso de um mapa roxo e de uma adaga para poder subir de nível lá para poder conseguir mais um mapa, um plano de barco do Galeão, que é a parte mais difícil, né, do Galeão para você montar. As outras partes é até tranquilo, o canhão, a estrutura metálica ali, a bandeira, esses aí é mais tranquilo de conseguir. Agora o plano de barco, ele é complicado, bem complicadinho de você conseguir ele. Vamos ver o que a gente conseguiu aqui. Ó, veio dinheiro, não foi muito bom, um drop muito bom. Vamos tentar aqui mais uma vez, ver se a gente consegue algo melhor. Eu creio que vocês já entendam como que funciona isso daqui, né? Você tem que procurar as missões aqui, procurar as quests que vale mais a pena você fazer. Ela te dá energia também para poder essas estrelinhas que você está vendo aí, ó, são as pontuações que você ganha quando você faz a quest, para poder melhorar o seu nível lá no seu nível de pirata, entendeu? Essa aqui vale como pontuação de pirata. Além delas, quando chega num valor determinado ali, aí você tem que pôr dinheiro para você subir o nível de pirata. É como se você estivesse comprando ali aquela subida de nível, entendeu? É diferente do Command. O Command, aí só veio dinheiro também. O Command você só ganha ele vencendo os combates, seja no nível normal ou no hard. Agora a experiência para subir no ranking de pirata, você elevar seu nível de pirata, aí você precisa dessas estrelinhas aqui, só assim para você fazer isso. Então você tem que fazer as quests também. Você vê, os caras pensaram em tudo. Então você tipo assim, aí a galera que não tem paciência é onde eles ganham dinheiro. O pessoal vai comprar gema aqui, que é essas esmeraldazinhas aí, ó. Você vai comprar, parece um rubi, uma esmeralda. Esmeralda não, porque esmeralda é verde, é tipo um rubi, né? Você vai comprar elas para você conseguir, agora nós vamos tentar aqui o roxo, para você conseguir o mapa roxo, para você conseguir comprar, ó, veio dinheiro também, para você conseguir fazer essas quests aí e não depender só dos 150 de energia, entendeu? E tem a galera que compra, não é o meu caso, mesmo porque eu nem tenho tempo para poder usar mais do que 150 de energia. Eu só faço as 150, você vê, eu já estou ficando muito tempo no jogo. Quando eu faço os dois combates, o normal e o hard, eu fico quase 1 hora no jogo. Então assim, já está me tomando muito tempo o Piratination. Mas é assim, é gratificante, eu gosto do jogo, é um joguinho muito bem pensado. Você acaba fazendo uma coisa que você gosta. Se a galera me pagasse para fazer isso aqui, cara, para mim seria ótimo. Seria o melhor dos mundos, né? Só que infelizmente eu ainda não consigo viver disso ainda, né? Eu preciso manter-me no meu outro trabalho, né? Que é o meu trabalho mesmo, que eu fico ali. Isso aqui para mim é só um hobby. Se algum dia eu puder ganhar dinheiro com isso aqui, bom demais. Mas por enquanto é só um hobby e aí eu tenho que me dedicar aqui somente depois do expediente, ou seja, somente à noite. Aqui nós estamos tentando aqui ver qual que é a quest mais vantajosa para a gente fazer. Às vezes não vai valer a pena. Eu, por exemplo, gosto de fazer aquela quest ali que me dá ou um mapa roxo e uma adaga, ou um mapa roxo ou uma adaga, porque são os 2 itens que eu preciso para poder fazer o plano de barco do Galeão, entendeu? Que é o meu objetivo agora no jogo. Eu preciso fazer 2 barcos Galeão para poder subir de nível, né, no meu barco ali. Eu já estou próximo de conseguir um já. Vocês podem ver aí que eu já tenho um canhão, já tenho uma bandeira, já tenho um plano de barco, né, e tenho também as estruturas metálicas ali. Então eu preciso
agora conseguir farmar material para mim poder montar meu barco. Tá vendo aqui, ó, ainda está faltando uma bandeira e uma estrutura metálica. Então eu preciso farmar ferro e algodão para mim poder finalizar isso daqui e conseguir montar meu barco, meu primeiro barco galeão. E aí, como eu já tenho algumas coisas, alguns itens ali, depois eu vou trabalhar, tá vendo? Aqui já deu, já montei mais uma bandeira. Agora não preciso mais de bandeira, então não vou ir atrás mais de algodão. Eu preciso agora de ferro para poder montar a minha outra estrutura. Eu já tenho duas já, falta uma, são 3 estruturas dessas aqui. Só que agora eu estou sem dinheiro, tá vendo? Eu precisava de 250 ali para poder fazer, era a última que eu precisava fazer e acabou minha grana. E agora vamos ir atrás, vamos fazer, ver se a gente consegue alguma quest aqui para ganhar dinheiro para eu poder conseguir finalizar essa tarefa aqui e finalmente conseguir montar meu barco. Vamos ver aqui o que a gente consegue fazer para ver se a gente consegue montar esse barco hoje. Não sei se vai dar tempo nesse vídeo aqui, talvez fique para o próximo vídeo, a montagem do nosso barco Galeon, né, nosso primeiro barco. Eu acredito que a gente vai melhorar muito no jogo depois que a gente tiver nosso primeiro barco. Vou ir aqui atrás de alguns itens para ver se eu consigo fazer dinheiro, né? E finalmente conseguir montar meu barco Galeon. Vamos ver aqui o que a gente consegue. Ainda precisa um pouco de ferro, né? Para poder finalizar essa missão. Aqui eu vacilei porque na verdade eu não precisava de mais ferro, né? Não sei se vocês viram lá atrás. Eu acabei comendo mosca aqui, né, cara? Não sei se vocês viram lá atrás, mas eu já tinha uma quantidade considerável de ferro, não precisava de mais ferro. E aí eu voltei aqui e aí que eu fui perceber que não tinha mais necessidade. Na verdade eu precisava de dinheiro, não de ferro, cara. Eu fui cabeça dura aqui, acabei comendo mosca, vacilei feio, porque eu já tenho a quantidade necessária de ferro. Na verdade eu preciso farmar dinheiro, preciso pegar grana, né? Fazer missões aqui de pegar grana, senão eu teria finalizado a missão aqui, teria conseguido montar o barco. Só que aí eu acabei vacilando, né? Vai acabar minha energia, eu não vou conseguir pegar a quantidade de dinheiro, eu preciso de 250, eu estou só com 118, provavelmente não vai dar, vai ter que ficar para a próxima rodada mesmo. Não vai dar mesmo, vai dar não, vai ficar para o próximo vídeo, galera. Sinto muito aí vocês que ficaram esperando até agora aí para mim conseguir montar o primeiro barco Galeon, mas no próximo vídeo eu garanto para vocês que o Galeon vai sair. Nós vamos montar nosso barco e aí a gente vai conseguir melhorar muito o nosso nível aí no jogo. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar nossa jornada aí no Piratination e até a próxima.